Bom dia, meninos. Hoje nós vamos falar de limpeza, né? Qual que é a definição de limpeza? A limpeza é um processo que visa a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas presentes nos produtos para a saúde e potencial redução de carga. Deve proceder os processos de desinfecção e esterilização. Então são das duas formas. Eu posso utilizar, né? Antes de encaminhar para um processo de desinfecção e esterilização, eu tenho que tirar toda a matéria orgânica, porque senão não vai ser resolutivo, senão não adianta, senão esse produto não fica, né, livre de micro-organismos, ele não fica estéril. Então, né, as finalidades da limpeza é a remoção da sujidade, reduzir o número de micro-organismos presentes e remover substâncias que possibilitarão seu crescimento. Ele garante a eficácia dos processos de esterilização e desinfecção. Os fatores que afetam a limpeza, né? O bioburden, né, que é o número de micro-organismos em um artigo, o tipo de matéria orgânica, se ela é sólida, se ela tem depósito de materiais, né, se ela é inorgânica, como as proteínas, se ela tem diversidade de tipos de materiais, como borracha, plástico, alumínio, aço e teflon, as configurações do material e a qualidade da água. O material, quando ele tem fissura, ele tem uma maior probabilidade de agregar, né, sujidade, né? Então ele tem um maior risco de aderir uma sujidade. A limpeza ela pode ser manual, que é a remoção de sujidades por meio de fricção aplicada sobre uma superfície utilizando detergente, escova ou água, né? Que é quando esse profissional, o técnico de enfermagem, ele vai fazer a fricção desse material, ele vai lavar o material por vez, né? Usando buchas, escovas, né? Ela pode ser automatizada, que é a remoção de sujidade por meio da ação física, né, de jato de água ou química através de detergentes, né. Ela também pode ser através, né, tem máquinas também que fazem essa limpeza, como a lavadora ultrassônica, né, que é uma ação combinada de energia mecânica, vibração sonora e uma água, né, uma água na temperatura entre 50 e 55 graus, associada a um agente químico que é um detergente. Temos a lavadora termodesinfectadora, né, que ela utiliza jatos de água quente através de turbilhamento associada à ação de detergente. A desinfecção se dá por meio da ação térmica ou termoquímica, né, que é a associação da alta temperatura de água junto com o desinfetante. Né, o que utilizar para essa limpeza? Né? As NR 5, 6 e 7, elas falam, né, que a gente deve utilizar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que a finalidade é proporcionar segurança aos colaboradores. Então, não deve usar touca, óculos, máscara, avental de manga longa, luva de borracha de cano longo e bota, tá? Essa bota também deve ser de borracha. A água, né? A água ela possui concentração de sais minerais, como os cloretos e óxidos, ferro, cobre, magnésio e sílico, que podem provocar profundas corrosões e colorações no instrumental, certo? Então, para isso, né, para a limpeza desse material, nós precisamos de usar uma água especial. A água ela pode ser a água DDD ou pode ser uma água que passa por uma osmose reversa. Para quê? A qualidade da água ela vai ser inerente ao tempo que esse material durará, ao tempo que esse instrumental cirúrgico vai durar dentro desse processo de esterilização, tá? Então, a água DDD é uma água deionizada, isenta de substâncias iônicas capazes de conduzir corrente elétrica. É uma água desmineralizada, isenta de substâncias minerais e salinas, e é uma água destilada, isenta de substâncias iônicas, salinas e minerais. É a água mais pura, né, que se tem. Então, é a água DDD que a gente fala, deionizada, desmineralizada e destilada, tá? Ou então, podemos usar nesse processo a água que foi submetida à osmose reversa, né, que é constituído por membranas semipermeáveis dispostas em forma de espiral ou de recombole. Uma bomba produz fluxos de água e pressão controlados. A água é pressurizada pela bomba em direção à membrana semipermeável. Parte da água entra na membrana,
no momento em que ocorre a remoção de sais inorgânicos, bactérias e endotoxinas. A outra parte continua ao longo da superfície da membrana em direção ao dreno, né? Então, a água sai o quê? Extremamente limpa, né? É uma água extremamente mineral para lavagem desses instrumentais, para não haver o quê? Para não haver a deteriorização desse material e, logo, o aumento da durabilidade, né? Para lavagem, né, desse instrumental, claro que nós temos que classificar ele pelo grau de sujidade. E aí, né, nós temos a ajuda de detergentes enzimáticos, né? Qual que é a composição? Eles têm surfactantes que diminuem a tensão superficial da água e facilita a suspensão de partículas insolúveis, né, que podem ser iônicas ou neutras. Eles têm solubilizantes, que são agentes alcalinos que ajudam a remover a gordura. E eles têm enzimas, que são moléculas proteicas produzidas por células vivas que catalisam reações químicas, tá? Que são através de proteases, lipases e amilases, né? As proteases, elas vão degradar as proteínas, as lipases, elas degradam as gorduras e as amilases, elas degradam carboidratos, tá? Então, quando elas são dispostas em cima do material, elas fazem a correção, né, dessas bactérias orgânicas. A finalidade é facilitar a remoção de sujidade, desde gordura até sujeiras que estão impregnados nos artigos. As características, eles não causam danos por corrosão, são atóxicos, têm baixa produção de espuma, o pH é neutro, a ação é instantânea, né? No momento que são aplicados, eles já começam a fazer essa ação, são de fácil enxágue, é compatível com a compatibilidade com quase todos os artigos, são biodegradáveis, né? Não agridem a natureza e são de fácil manipulação. A indicação é através de limpeza manual e automatizada. Então, nós não podemos utilizar, né, qualquer detergente, né, ou qualquer sabão para lavar esse instrumental que está lá no ambiente hospitalar. Nós precisamos de saneantes, né, de detergentes específicos para fazer essa limpeza. E todos esses saneantes, eles têm que estar dispostos, né, e eles têm que ser autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós não podemos pegar qualquer um e utilizar, tá? Eles têm que serem regulamentados. E cada um deles tem um modo, né, de uso e uma diluição. Então, sempre devemos ler o rótulo do fabricante, né, para fazer o uso o mais adequado possível daquele composto químico, né? Então, né, cuidados, né? Não dispensa a ação mecânica, ele precisa ter cadastro na Anvisa, né, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ele precisa de utilizar, a diluição tem que ser feita pela recomendação pelo fabricante, ele precisa utilizar a temperatura adequada para a diluição do detergente, ele tem que trocar a solução de acordo com a recomendação do fabricante, não tem ação bactericida ou bacteriostática, né? Ele não ele não mata a bactéria e não evita que ela produza, ele apenas retira a sujidade. Quais são os riscos? Tempo acima do recomendado, pode ter um potencial de replicação bacteriana e formação de biofilme, né? Que é aquilo que nós já falamos, né? O biofilme é aquela formação de uma película orgânica, né? Uma película de micro-organismo instrumental que depois vai inviabilizar o uso desse instrumental e pode também ter uma reação adversa por falta de enxágue da solução do detergente enzimático. Então, ele tem um tempo de uso, né? Então, quando você vai usar um detergente enzimático, ele tem um tempo que você vai fazer a fricção, ele tem um tempo que ele vai ficar com esse instrumental de molho e não tem, né, um tempo que seja médio ou padrão. Tudo isso vai determinar tudo isso vai ser determinado através da sua diluição e pelo rótulo do produto, né? Quem vai determinar como que vai ser utilizado cada saneante, cada detergente enzimático é o fabricante, né? O que pode, né, utilizar para limpeza? Após o processo de limpeza, né, igual a gente já tinha falado, né, a gente sempre vai obedecer aquele fluxo único de limpeza para não haver cruzamento de material, para não ter contaminação, né? Então, após o processo de limpeza, tem que fazer uma inspeção rigorosa do material através do uso de lupa, né? E depois utilizar o jato de ar sob pressão contra a superfície,
né, dos instrumentais para secagem, principalmente aqueles instrumentais que têm lúmen, né? E aí nós temos certeza que não ficou nenhuma sujidade. Se tiver sujidade, nós temos que retornar esse material para a área suja para ele ser lavado novamente. Precisamos fazer a detecção de resíduos, se é sangue, se é proteínas, se é simuladores orgânicos, ou se é simulador de matéria orgânica, se tem ATP. Por quê? Dependendo do tipo de matéria orgânica, nós precisamos de utilizar detergentes específicos, tá? Nós vamos classificar esse material pelo grau de sujidade. Claro que o material mais sujo, ele vai gastar um tempo maior do que o instrumental mais limpo. Nós também temos indicadores químicos, né, para o monitoramento da limpeza, né, que são indicadores compatíveis com aqueles que eu já disse a vocês, principalmente, né, alguns indicadores biológicos. A gente comprova que essa limpeza foi feita de maneira efetiva, tá? Então, aí vem o processo de desinfecção. O que é a desinfecção? A desinfecção é posterior à limpeza e visa a destruição e inativação de todos os micro-organismos potencialmente patógenos, principalmente na forma vegetativa, exceto os esporos bacterianos existentes nos artigos que serão utilizados em seguida. Então, assim, nós podemos fazer dois métodos. Nós podemos fazer a desinfecção ou nós podemos fazer a esterilização. Quais são os fatores que interferem na desinfecção? Imersão do material, utilização imediata, configuração, pH e dureza da água e exposição da equipe. Essa desinfecção ela pode ser de alto, intermediário ou de baixo nível. Vai depender do quê? Vai depender da resistência microbiana. Enquanto maior a resistência microbiana, maior o nível de desinfecção. Enquanto menor, menor o nível, tá? Então, na desinfecção, eu vou utilizar compostos químicos, tá? Para desinfetar, para fazer a desinfecção desse material, certo? É um outro método. Elas são divididas, né, em 3 níveis: alto, nível intermediário e baixo nível. O alto nível tem destruição da micobactéria tuberculose e enterovírus e outras bactérias vegetativas, fungos e vírus pouco resistentes. No nível intermediário, ele elimina bactérias vegetativas, micobactérias, a maioria dos vírus, fungos, mas não mata as bactérias esporuladas. E o baixo nível elimina a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, mas não inativa micro-organismos resistentes. Tá? Então, a portaria 15, né, de 23/2/1998, define e classifica e regulamenta os parâmetros básicos para registro de saneantes com atividades antimicrobianas. Declara no seu anexo 1 os principais ativos e reconhecidos e autorizados pelo Ministério da Saúde. A avaliação antimicrobiana dos produtos saneantes deve ser realizada por laboratórios oficiais, credenciados especificamente para este fim, seguindo a metodologia estabelecida pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Tá? Como assim? Todos os saneantes que saem no mercado, né, todos os materiais que são utilizados para desinfecção, todos os produtos, eles são testados pela Anvisa. Por isso que eu disse para vocês anteriormente que não se pode utilizar qualquer produto. Então tem que ser um produto que tenha recomendação e que tenha registro na Anvisa, certo? E, né, deixar bem claro, cada produto tem um modo de uso, um jeito que ele vai ser utilizado, uma diluição, um tempo, né, que esse material vai ficar em imersão, como que ele deve ser lavado, tá? Então, cada produto vai ser de uma forma. Então, nós precisamos de seguir o rótulo do fabricante, tá? E aí, quais são as características ideais de um desinfetante? Ele pode ser de três formas: alta eficácia, deve ser virucida, bactericida, tuberculosidicida, fungicida e esporicida, né? Atividade rápida, deve ser capaz de obter desinfecção de alto nível rapidamente e compatibilidade do material, deve produzir alterações insignificantes na aparência ou na função, uma clareza óptica. Porque se você tiver, né, um desinfetante que ele vai trazer prejuízos para o seu material, isso não vai compensar para você porque ele vai deteriorar.
Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Ele tem que ser atóxico, inodoro e não causar manchas no material. O que é atóxico? Não deve apresentar risco à saúde do operador ou paciente, bem como ao meio ambiente. Inodoro, não deve ter nenhum tipo de dor, agradável ou desagradável. E não causar manchas, não deve causar manchas na pele, roupas ou superfície dos ambientes, né? Ele tem que ser resistente ao material orgânico, ele deve ser capaz de suportar desafios consideráveis de material orgânico sem perder a eficácia, né? Então ele tem que ser capaz de remover e de matar, né, os micro-organismos que estão ali, né? Então ele tem que remover toda aquela sujidade. Ele tem que ter uma capacidade de monitoração, né? Ele deve possibilitar a monitorização da concentração mínima eficaz através de um procedimento simples. Ele tem que ser de fácil uso, deve possibilitar o uso com um simples treinamento, né? Então ele tem que ser de fácil manipulação, né? A gente tem que utilizar ele de maneira fácil, né? Assim, as instruções dele de utilização devem ser fáceis. Porque se for muito complicado, né? Muitas vezes nós temos um profissional que ele não tem uma alta capacidade, uma alta capacidade de estudo, né? Um alto esclarecimento, então ele não vai saber como que ele deve lidar com esse material. Então tem que ser um material onde ele lê o rótulo, né? E seja de fácil entendimento para manipulação. Ele deve ter uma reutilização prolongada, né? Deve depositar o uso repetido por um tempo prolongado, né? Para compensar aquela diluição. Então, eu poder utilizar ele mais de uma vez vai ser um benefício até perante o tempo, né? Que eu tenho para o reprocessamento desse material, para essa limpeza. O tempo longo de armazenamento deve possibilitar o armazenamento antes do uso por um período de tempo prolongado, sem perder a atividade, né? Então, assim, ele pode ser um composto que eu diluo ele e essa diluição dura um bom tempo. Por quê? Para mim não ter que ficar fazendo essa diluição toda hora quando eu for colocar um novo material para ser desinfetado, entendeu? O custo deve ter um custo razoável por ciclo, né? Então é interessante que ele tenha um custo baixo, porque enquanto maior o custo desse desinfetante, maior é o custo do processo de reprocessamento, né, desses materiais, tá? Ele tem dois métodos, ele pode ser através de métodos físicos ou de métodos químicos. Os métodos físicos, né, eles utilizam de sistemas automatizados em lavadoras termodesinfetadoras com programas específicos e de endoscópicos. Químicos exigem que todos os artigos sejam limpos e secos antes de serem imersos em soluções de desinfetante. Após a desinfecção, os artigos devem ser enxaguados abundantemente com água, certo? Quais são as precauções da desinfecção química? Ela deve impedir o contato com os olhos, pele e roupa durante a manipulação. Em contato, lavar cuidadosamente e abundantemente com água corrente. Em caso de ingestão acidental, deve beber água em abundância e não provocar vômito, né? Porque dependendo da composição do material, quando você provoca o vômito, quando ele retorna, né, ele pode causar lesão. Caso necessário, precise procurar o centro de intoxicação ou serviço de saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. A gente não deve misturar com água na embalagem original, não misturar com produtos químicos, não reutilizar a embalagem. Nunca reintroduzir o produto em sua embalagem e, em caso de derramamento, diluir com água em abundância, tá? A gente não deve reutilizar a embalagem vazia, porque essa embalagem muitas vezes ela fica contaminada pelo aquele produto, certo? Então, se a gente utiliza, muitas vezes a gente pode causar uma reação química de outro produto. E não reutilizar a embalagem dessa forma também, né? Não reutilizando a embalagem vazia. E nunca reintroduzir o produto de novo dentro da embalagem, porque talvez esse produto se misturou com outro produto e quando você reintroduz ele dentro dessa embalagem pode haver uma reação química, tá? Em caso de emergência, a gente utiliza, né, o diluidor mundial, né, que é a água, tá? E aí, né, um desses produtos, né, que a gente utiliza é o glutaraldeído, né,
que eu devo manusear a solução em sala específica, com sistema de exaustão com filtro, de 7 a 15 trocas por hora e manter o recipiente fechado. Enxágue abundante dos artigos após a imersão com a água. Evitar expor ao glutaldeído pessoas com dermatose, doenças respiratórias crônicas ou afecções alérgicas. Sempre utilizar IPI ao manipular o glutaraldeído. Caso ocorra reações cutâneas ou oculares de inalação ou de ingestão, alertar imediatamente o médico do trabalho, né, ou o serviço, né, do trabalho, que é onde eles vão tomar as medidas cabíveis, né, para aquilo. Então, a empresa que mexe com esse tipo de compostos, né, químicos, ela tem que saber como que ela lida quando o trabalhador tem alguma exposição, certo? Então, ela vai procurar, né, o serviço do trabalho ali dentro daquela empresa. Se a empresa não tiver, ela tem que ter um serviço associado que preste assistência, né? Então, ela vai procurar o SESMIT, né, dessa empresa, né? O serviço especializado em medicina e em segurança do trabalho. Após a utilização da solução, não desprezar em água corrente, não utilizar o glutaldeído para desinfecção de acessórios de assistência ventilatória, e a exposição cutânea e ocular deve lavar a área contaminada com água em abundância, né? Para evitar falhas no processo de desinfecção, primeiro é preciso estabelecer rotinas para cada procedimento, realizar treinamentos contínuos e conscientizar da importância da realização correta dos processos de limpeza e desinfecção. Um exemplo que eu dou para vocês é que se a gente tiver vários saneantes, né, vários produtos de diversas marcas, nós vamos perder como que faz a desinfecção e como que faz o uso deles, certo? Então, assim, a gente precisa de utilizar, geralmente, algumas marcas só, uma ou duas marcas, para eles identificarem pelo rótulo, né, ou pela embalagem, como que deve ser a diluição de cada um, como que deve ser o preparo e como que deve ser o processo de desinfecção desse material, porque cada produto vai seguir, né, a, as orientações do fabricante. Então, se você utiliza diferentes marcas, né, no final você vai perder, né, como que deve ser feito com exatidão. Por quê? Porque cada um vai ser feito de um modo diferente. Porque cada um vai ter uma diluição, cada um vai ter um método, né? Cada um vai ter um método de utilização, né? Cada produto de cada laboratório vai ser de um jeito diferente. Também, né, faz aquele processo de monitorização química, né, que são feitas para testes com concentração de produtos, e térmico, né? A gente usa os termopares, né, que são temperaturas na câmara, é um indicador químico de 93%, né, que ele muda com 93 graus por 10 minutos. Então são aquelas fitinhas também, igual aquelas outras que a gente já tinha comentado.